E aí, brother, que bom que estamos juntos mais uma vez. E hoje nós iremos nos aventurar pela poesia. Eu acredito muito que as palavras benditas na hora certa conseguem tocar e provocar emoções. Foi o que o Pedro Bandeira conseguiu nesse poema que eu vou ler para vocês aqui agora. Quem, como sou ou estou? Esse nosso encontro, ele vai trocar em questões muito profundas e eu quero que você se concentre comigo. Ele também vai ser um encontro muito artístico. Então é por isso que eu acredito que ele vai valer muito a pena, tanto para mim quanto para você. Eu vou ler agora uma poesia com você e quero propor que você deixe que as palavras reverberem, sabe assim, toquem na sua mente e causem pensamentos. O objetivo das ideias, né? O objetivo dos poemas e das músicas é nos fazer sentir a vida de diversas formas diferentes. E é isso que o artista consegue, certo? Independentemente da forma de arte que ele faz. E quem não olha a arte assim, talvez sinta pouco da arte. Mas o objetivo da arte é fazer com que a gente consiga sentir percepções que os artistas estavam sentindo, com ideias, com sensações, e eles conseguem representar ali em perceptos, né, que são as suas obras de arte, seus criativos, para nos fazerem sentir. Tá? O cientista cria ciência, o filósofo cria conceitos e o artista cria perceptos, tá? Que é a capacidade de repartir em alguma coisa, seja um texto, seja uma melodia, seja uma escultura, algo que de alguma maneira ele tangibiliza, ele torna real e o que ele estava sentindo e de alguma maneira a pessoa que sabe olhar para aquilo consegue se conectar com o que o artista estava sentindo para sentir também os seus sentimentos e as suas coisas. Então a arte é muito bonita. Então esse encontro vai ser muito artístico. Vou passar para você, eu vou ler com você esse poema, vou explicar qual a parte dele que eu acho mais massa e também vou indicar para você 3 músicas hoje. 3 músicas que tem muito a ver com o tema do encontro de hoje. Qual é o tema do encontro de hoje? Quem sou? Como estou? Eu. Né? Essas 2 perguntas. Quem sou eu ou como estou eu e qual a relação que elas têm? Quem sou eu? Como estou eu? E qual a relação que essas 2 perguntas têm? Então vamos lá para o poema sem mais delongas? Vamos lá. Pedro Bandeira disse assim: eu às vezes não entendo. As pessoas têm um jeito de falar de todo mundo que não deve ser direito. Aí eu fico pensando que isso não está bem. As pessoas são quem são ou são o que elas têm. Eu queria que comigo fosse tudo diferente. Se alguém pensasse em mim, soubesse que eu sou gente. Falasse o que eu penso, lembrasse do que eu falo, pensasse no que eu faço, soubesse por que me calo. Porque eu não sou o que visto, eu sou do jeito que estou. Não sou também o que tenho, eu sou mesmo quem eu sou. Ah, esse poema é muito massa. E olha, vamos lá, para você entender. A primeira estrofe desse poema, ele traz uma dúvida, né? Ele começa dizendo, eu às vezes não entendo. E se você entender o que é que ele não entende, você vai entender a segunda estrofe. Na segunda estrofe, ele traz um pensamento. Então, a dúvida causa um pensamento. Olha que interessante. A dúvida causa um pensamento. Então, eu não entendo, ele diz no primeiro, e no segundo ele diz, eu estou pensando. Olha então, primeiro ele diz que não entende, daqui a pouco você vai ver o que é que ele não entende. Então, vamos lá. Na primeira estrofe, ele não entende alguma coisa. Na primeira estrofe. Na segunda estrofe, ele tem um pensamento. Na terceira estrofe, ele tem um desejo. Na quarta estrofe, ele explica esse desejo. E na quinta estrofe, ele explica a sua intenção geral. Tá? Ele explica, ele justifica finalizando a sua intenção geral e finalizando a dúvida que ele começa na primeira estrofe. Então vamos lá? Ó, eu às vezes não entendo. Qual é a dúvida dele? Você precisa entender essa dúvida para entender o resto, tá? Eu às vezes não entendo. O que é que ele não entende? Aí ele diz, as pessoas têm um jeito de falar de todo mundo que não deve ser direito. Então ele diz assim, que não deve ser direito. Não está do jeito que poderia estar, não está da melhor maneira possível, ele não deve estar direito. Ele não diz está errado, mas ele diz assim, que não deve ser direito. Então ele está querendo propor que tem uma melhor maneira de falar. As pessoas falam umas das outras de um jeito que não é a melhor maneira possível. E que jeito é esse? Aí ele vai falar na segunda estrofe. Então vamos lá. Na primeira estrofe a gente viu que ele tem uma dúvida. Eu às vezes não entendo. As pessoas têm um jeito de falar de todo mundo que não deve ser direito. Então ele não entende como as pessoas falam umas das outras e ele tem um problema nessa fala. Que problema é esse? Agora ele vai revelar na segunda estrofe, que é o pensamento dele. Aí eu fico pensando,
que isso não está bem. As pessoas são quem são ou são o que elas têm? Então, na segunda estrofe, ele revela o que ele não entendeu e revela um pensamento em relação a isso, né? Ele está dizendo assim, ó, e eu fico pensando que isso não está bem, eu não concordo com isso. O que é que ele não está dizendo que não concorda? Ele está dizendo que não concorda com o fato das pessoas julgarem as outras pessoas pelo que elas têm e não pelo que elas são. Então é isso. Show de bola? Então qual é a dúvida dele? A dúvida dele é não entender por que as pessoas olham para as outras e ao invés de enxergarem quem aquelas pessoas são, enxergam o que aquelas pessoas têm. E é isso que ele está dizendo que não está direito. As pessoas estão confundindo, não conseguem ver as pessoas como elas de fato são. Só conseguem ver o que elas têm, o celular que elas têm, a casa que ela tem, o carro que ela tem, o namorado que ela tem, a namorada que ele tem, a escola que ela estuda, a escola que ele estuda, a roupa que ele comprou, a festa que ele deu. E olha, antes que você saia julgando essas pessoas, eu quero te lembrar uma coisa, nós fazemos isso também. E não é necessariamente por maldade. Olha, eu já explicando pro Pedro Bandeira, queimando, dando spoiler, mas se liga. Antes que você fique assim, as pessoas só olham o que os outros têm mesmo, ao invés de olhar a essência. Esse papinho, deixa eu te dizer uma coisa, nós dois fazemos isso. Às vezes a gente olha para as pessoas e olhamos o que elas têm, e isso muda a nossa percepção sobre aquela pessoa, nem que a gente não perceba, mesmo sem a gente perceber. Então, assim, ele está dizendo que não entende como é que as pessoas fazem isso, e eu vou dizer uma coisa, as pessoas fazem isso porque é mais fácil. O nosso cérebro ele é treinado para ser rápido, né? E nessa rapidez, nessa velocidade, o cérebro ele quer o máximo de pistas possíveis para concluir sobre quem está perto dele. Ele quer concluir, ele quer juntar o máximo de informações para tomar uma conclusão para você poder estar em um lugar seguro, né? Então, por exemplo, ele vai olhar a maneira como a pessoa se veste, ele vai olhar o carro que a pessoa está, ele vai olhar detalhes e vai formar opinião por comparação. Então ele vai dizer, esse cara, eu já vi alguém andando desse jeito, com o cabelo desse jeito, dessa forma. E dessa última vez que eu vi isso, essa pessoa ela era estranha, ela era perigosa. Então você olha alguém que é super gente boa, mas que está vestido como alguém que o seu cérebro já viu que roubou alguém, então ele vai fazer uma comparação rápida para te proteger. Porém, às vezes essa comparação, às vezes essa maneira associativista do nosso cérebro acaba julgando mal as pessoas. Você olha alguém que tem um celular bom e você automaticamente pensa que aquela pessoa tem um bom gosto, não porque você é mau ou porque você é interesseiro apenas, existe isso também, mas simplesmente porque você sabe que, por exemplo, você vê alguém assistindo tal série e você conhece aquela série. Então, automaticamente, quando você vê que alguém assiste aquela série, um pedaço do seu cérebro entende que aquela pessoa gosta de comédia, que aquela pessoa gosta de raiva. Porém, nessas associações apressadas que o nosso cérebro faz, moram os preconceitos. Porque às vezes a gente julga só vendo o que a pessoa tem e não conhecendo os segredos que tem de dentro. Então assim, não é errado olhar o que a pessoa tem. É errado concluir coisas sobre aquela pessoa em relação ao que ela tem. Então assim, é natural você ser impressionado por uma roupa bonita? É natural você ser impressionado por um carro bonito? Talvez sim. Porém, o que não é natural, e o que Pedro Bandeira está estranhando aqui no poema, é que as pessoas concluem e se apegam apenas aos fatos externos. Quando, na realidade, são os fatos internos que determinam de fato quem eu sou e como estou. Não apenas o carro que ando, nem o corte de cabelo que escolho, nem o óculos que escolho, nem, sabe, a casa que moro. Por mais que tudo isso fale dos meus gostos, das minhas intenções, mas isso não fala de questões profundas. Isso é muito superficial. Nessa superficialidade dessa análise, a gente pode entender que isso não é por mal e melhorar cada vez mais essa nossa capacidade de leitura que o nosso cérebro faz. Então assim, você não é mal, eu não sou mal quando a gente olha para alguém e conclui algo muito rápido. Porém, quanto mais inteligente se é, mais consegue se olhar para dentro ao invés de se olhar para fora. Você está conseguindo me entender? Na estrofe 3, ele fala assim: eu queria que comigo fosse tudo diferente, se alguém pensasse em mim e soubesse que eu sou gente. Então agora ele faz um paralelo super show. Ele vai dizer assim, olha, eu queria que comigo fosse tudo diferente, que as pessoas quando olhassem para mim não vissem apenas o que eu tenho,
mas soubessem que eu sou gente. E aí ele coloca essa ideia de ser gente como o que está dentro, sabe? Aquilo que não é apenas o que está fora. Por mais que eu também sou feito das coisas que estão fora, mas ele está querendo dizer assim, coisas que são realmente minhas. Né? Então ele diz assim, ó, eu queria que comigo fosse tudo diferente. Se alguém pensasse em mim, soubesse que eu sou gente. Então gente aqui é o quê? Gente aqui é o oposto de uma análise superficial. Uma análise profunda vai me revelar a gente que você é, o gente que eu sou. O ser humano que eu sou, o ser humano que você é. E como é que se faz isso? Aí ele vai trazer na quarta estrofe. Tá, essa é a estrofe que eu prefiro. Então ele vai explicar como que eu olho alguém com um olhar mais profundo. E ele diz assim: quando alguém olhar para mim, soubesse que eu sou gente. Quando alguém pensar em mim, soubesse que eu sou gente. Falasse do que eu penso, que a pessoa que quando olha para mim, ela saiba falar do que eu penso, ela consiga lembrar do que eu falo, ela consiga pensar no que eu faço e ela consiga saber por que me calo. Então ele traz aqui, ó, alguns verbos. Pensar, falar, fazer, calar. Então tudo isso são coisas muito profundas para se perceber apenas em uma análise superficial. Então quando alguém consegue me olhar profundamente, essa pessoa consegue perceber e consegue saber o que eu penso, o que eu gosto de falar, o que eu não gosto de falar, o que eu gosto de fazer. E isso é saber que o outro é gente. É se conectar com aquela pessoa de uma maneira mais profunda e real. Então, falasse do que eu penso, lembrasse do que eu falo, pensasse no que eu faço e soubesse por que me calo. Por que ele coloca esse último verso? Soubesse por que me calo. Porque nós também somos feitos do avesso, sabe? Nós também somos feitos de avesso. Todo tecido tem o seu avesso e nós também temos o nosso avesso. O que é o avesso? É aquilo que eu não gosto, aquilo que eu não quero, aquilo que eu não faço, aquilo que eu não sei. E eu sou feito também de todos os nãos que me compõem. E é bacana conhecer os nãos também. Né? Aí ele termina dizendo: por que eu queria que alguém, quando olhasse para mim, conseguisse me ver gente, conseguisse conhecer isso, para a gente ter uma amizade real, uma relação real? Por quê? Aí ele disse: porque eu não sou o que eu visto. Eu sou do jeito que estou. Eu também não sou algo que nunca muda. Eu sou do jeito que estou. Estou pensando, estou falando, estou fazendo, estou calando. Não sou também o que tenho, eu sou mesmo quem eu sou. É assim que termina a crítica e os versos do Pedro Bandeira. De maneira muito profunda ele consegue trazer para a gente que as pessoas não são o que elas têm, mas as pessoas são o quê? O que elas pensam, o que elas falam, o que elas fazem, o que elas não falam, o que elas não fazem. E eu quero te convidar a escrever aí o que você acredita que o Pedro estava sentindo. E queria te lembrar, aí o seu livro ele vai trazer uma história, sabe? De um amigo seu que ele jogou numa piscina, uma história que ele cria, fazendo você pensar o seguinte. O que você faria se alguém te jogasse numa piscina com o seu celular novinho no bolso, mesmo você sabendo que o seu amigo não teve a intenção de destruir seu celular, mas ele destruiu? Né? Então, o que você faria? Quero que você escreva aí. E outra coisa. A nossa autonomia de escolher, ela está totalmente interligada à nossa capacidade de entender os fatos. Né? De entender profundamente o que está acontecendo naquilo ali para encontrar soluções, por mais que esteja doendo. Porque nesse caso aqui, você tinha ganhado um telefone de aniversário, o seu amigo não teve culpa, porém seu telefone não ressuscitou. E você ganhou um dinheiro para juntar com a sua mesada para comprar outro telefone. E aí você vai escolher qual telefone comprar, porém você não tem dinheiro suficiente para comprar um telefone igual que você tinha ganhado. E você vai fazer pesquisas para descobrir qual telefone comprar. E olha para mim, na vida hoje nós podemos escolher milhares de celulares, existem muitas marcas, existem muitos celulares. E na nossa vida também é assim, existem muitas coisas para nós escolhermos. E quanto mais conectado eu estou a quem eu sou, eu vou escolher bem. E quanto mais eu conheço sobre aquilo que eu estou escolhendo, eu vou escolher bem também. Do mesmo jeito do celular. Quanto mais eu assisto vídeos para entender de telefone, eu vou fazer a melhor compra com o melhor valor. Senão eu posso comprar um telefone caro que não presta. Não sei se isso já aconteceu com você. E as últimas 3 questões aqui. Quais das suas escolhas são realmente significativas? Quais das suas escolhas você realmente fez? E quais das suas escolhas
e o que determina as suas escolhas. O que determina as suas escolhas. Às vezes as nossas escolhas vêm simplesmente da afobação. Às vezes as nossas escolhas vêm simplesmente da tristeza. Às vezes as nossas escolhas vêm simplesmente das pessoas que convivem com a gente, mas a gente não está conseguindo dizer o que de fato a gente quer. E eu quero te convidar a conseguir registrar aqui como as suas emoções interferem nas suas escolhas. Você consegue escolher quando está triste ou você espera a tristeza passar? Você geralmente toma escolhas quando está com raiva. Geralmente as escolhas que nós tomamos quando estamos com raiva são escolhas muito perigosas. Né? E eu queria que você me dissesse como as suas emoções interferem nas suas escolhas. Para você responder fácil, eu quero que você me diga. A alegria influencia mais suas escolhas, a tristeza ou a raiva? Ou o medo? O medo também nos faz escolher, às vezes bem, às vezes mal. Tá? Então é isso. Esse é o encontro de hoje. E eu queria que você acreditasse em mim, que quanto mais você descobrir a gente que as pessoas que vivem com vocês são, melhor vai ser as suas relações e as minhas relações. Tá bom? E as 3 músicas que eu quero indicar para você que tem a ver com o tema que a gente viu, Quem Sou, Como Estou, é A Lista, de Oswaldo Montenegro, uma música antigona, que vai fazer com que você pense sobre o antes e o depois. É sempre bom ouvir essa música. Faça uma lista dos grandes amigos. É muito boa. A segunda música é O Tempo Não Para, de Cazuza, que também tem muito a ver com essa ideia da lista do Oswaldo. E a terceira música é O Quereres, de Caetano. Tá até na novela agora. O Quereres. Essa música ela fala do querer e fala das complicações do querer. E a gente viu também de onde está vindo as nossas escolhas, né? Do nosso querer ou do querer dos outros. E o que acontece quando os nossos quereres se conflitam, tá? Então é isso. Valeu e até a próxima.